Certo, vamos desempacotar isso. A nossa imersão de hoje entra num território que, à primeira vista, pode parecer puramente histórico, sabe? Com certeza, tem uma carinha de aula de história antiga. Pois é. Mas que esconde uma complexidade psicológica fascinante. A gente tem em mãos hoje um material incrivelmente denso, Muito denso. focado no estudo de escrituras antigas. Mais especificamente, a gente vai analisar as reflexões e os paralelos daquele vídeo, o modelo do céu para Chatrumá. Aquele produzido pelo canal Café com Torá. Exatamente. E o foco principal dessa análise é uma porção muito técnica da Torá. Ela descreve, em detalhes bem minuciosos, a construção do tabernáculo no deserto, o Mishkan. E vale ressaltar que o objetivo dessa nossa análise profunda não é fazer tipo uma revisão de arquitetura da antiguidade. Até porque ninguém aqui tá para debater medidas em côvados, certo? Exato. O que torna esse texto sobre madeiras, metais, tecidos e peles tão relevante é que ele funciona como um manual altamente codificado. Um manual sobre a mente humana. Isso, sobre o comportamento em sociedade. Na verdade, é um guia prático sobre responsabilidade e ética. E, principalmente, sobre a mecânica de como construir um santuário interior. É notável como uma planta baixa de milhares de anos consegue mapear com tanta precisão os nossos dilemas morais de hoje, né? É uma virada de perspectiva muito forte. Porque quem lê essas instruções de forma literal pode achar que está diante de um simples inventário de materiais de construção. Uma lista de compras de obras. Pois é, mas a beleza real está na ordem das coisas e na simbologia. E para começar a desenhar esse cenário, a gente precisa olhar para a cronologia do texto. Ah, o contexto temporal. Sim. O material analisa um conceito que desafia muita coisa, que é a ética vindo antes da espiritualidade. E isso é crucial, porque antes de sequer mencionar a instrução para construir esse espaço sagrado, que é a essência da porção de Trumá, o texto apresenta uma série gigante de leis. As leis de convivência civil. Isso, conhecidas como mishpatim. Ou seja, antes de focar em erguer muros, altares e rituais, a prioridade absoluta foi... Estabelecer as regras básicas. Exatamente, como as pessoas deveriam se tratar no dia a dia. E o que traz uma clareza imensa aqui é a desconstrução de alguns mitos jurídicos e morais, mitos que estão profundamente enraizados na cultura ocidental. Como a lei de Talião. O famoso olho por olho, dente por dente. A mentalidade moderna muitas vezes interpreta essa frase como, uma licença bárbara para vingança. Como se o texto autorizasse um ciclo sem fim de retaliação física. Bateu, levou, Verdade civil. proporcionalidade e restituição. Isso. A lógica não era arrancar o olho de quem causou um acidente, porque, no fim das contas, criar 2 homens caolhos não traz ganho real para a sociedade. Só multiplicador, né? Só multiplicador. O objetivo era a reparação proporcional ao dano. A análise cita um exemplo muito pragmático envolvendo a dinâmica entre um senhor e um servo na época. Ah, sim. Se alguém fere o olho do seu servo... Exatamente. A dívida precisa ser paga. E a forma de indenizar essa perda irrecuperável é concedendo a liberdade a esse servo. Trata-se de assumir o peso do erro, indenizar a vítima e tentar consertar o estrago. E se a gente conecta esse princípio de justiça restaurativa ao panorama geral do tabernáculo, fica cristalino o motivo de essas leis sociais aparecerem antes. Antes de qualquer instrução de arquitetura. Isso. A justiça social, a honestidade nas relações e o respeito mútuo são os alicerces reais de qualquer elevação humana. Porque não adianta nada mobilizar recursos para erguer um espaço suntuoso, cumprir calendário de descanso sagrado, se na rotina tem desonestidade. Ou exploração com o próximo. A integridade no convívio não é um bônus. Ela é o pré-requisito estrutural para que a ideia de um espaço sagrado faça qualquer sentido. É impossível criar um isolamento entre a vida prática e a vida interior. Existe uma ponte direta entre como a gente trata o outro e o que a gente constrói dentro de nós. Sem dúvida. E esse raciocínio leva a gente direto para o conceito central dessa porção do texto, que é o próprio significado da palavra terumá. Que significa, em essência, separar e elevar.
Isso. Quando a instrução para a construção foi dada, ela pedia uma contribuição da comunidade, mas com uma regra muito rígida. Essa contribuição precisava ser estritamente voluntária. Dada de coração. Exato. Não era uma taxação imposta pelo Estado, não era um tributo frio. Era uma oferta que exigia intenção. E, a partir disso, revela-se uma dinâmica matemática riquíssima. É uma dualidade muito sofisticada, que serve como uma aula de sociologia. As fontes indicam que a fundação, as bases de encaixe da estrutura, foram forjadas a partir de uma oferta específica. O meio shekel de prata. O meio shekel. E a genialidade dessa fundação é que o valor exigido era exatamente o mesmo para todos, independentemente do status financeiro. Uma pessoa riquíssima não podia doar mais. E uma pessoa muito pobre não podia doar menos. Era um nivelamento absoluto. A simbologia de usar metade de uma moeda incute a ideia de que ninguém é completo de forma isolada. Ninguém tem um shekel inteiro. Perfeito. A dependência do outro, o reconhecimento de que a gente precisa da outra metade que o próximo carrega, é o que forma uma base inabalável para qualquer comunidade. É um exercício gigante de humildade coletiva. Todo mundo entra com o mesmo meio para construir o chão onde todos vão pisar juntos. Ninguém pode se achar dono de uma parte maior. Mas o interessante é que o processo não para nessa igualdade estrita. Não, de jeito nenhum. Após essa base igualitária ser feita, as instruções para a superestrutura e os utensílios passavam a exigir materiais completamente diferentes. Ouro, prata adicional, bronze, fios de tecido azul, púrpura. Peles de animais, madeira de acácia. E aí a contribuição mudava de formato. Ela passava a variar de acordo com o que cada pessoa possuía e com as habilidades técnicas de cada um. O que ilustra perfeitamente o equilíbrio entre o universal e o particular. As bases precisam ser niveladas, garantindo direitos iguais. Mas a beleza da estrutura final depende visceralmente da diversidade. Depende dos materiais únicos que cada um decide entregar voluntariamente para o bem comum. Trazendo isso para os dias de hoje, todo mundo tem algo específico a oferecer. Pode ser conhecimento intelectual, tempo, habilidades de escuta, recursos. É a intersecção entre uma base igualitária e o florescimento das capacidades individuais que constrói estruturas resilientes. É só pensar no ambiente de trabalho ou numa vizinhança. O paralelo é muito direto. A fundação de respeito e dignidade é a mesma, mas o diferencial está em usar o que cada um traz de único na bagagem. Exatamente. Agora, mudando o foco da arrecadação para a execução da planta do santuário, o que mais surpreende na engenharia ali não são só os materiais, mas a ordem executiva. Ah, é a lógica de construção. Sim, porque a lógica da construção civil dita que a fundação é feita, depois os muros externos sobem para proteger o espaço, e só no final os móveis entram. Mas o projeto nessas escrituras determina o caminho inverso. É um design de dentro para fora. E aqui é onde fica realmente fascinante. Fica mesmo, porque subverte a nossa lógica de proteção. A primeira instrução de construção detalhada é focada no núcleo absoluto da estrutura, a Arca da Aliança. E dentro dessa metáfora que a gente está analisando, a arca representa o coração humano. O assento da mente, o repositório dos valores mais íntimos. E a engenharia dessa arca tem uma exigência peculiar. Ela era feita de madeira, mas precisava ser revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Ouro interno e externo. A representação física da integridade. A premissa de que a aparência que uma pessoa projeta no ambiente público precisa ser idêntica ao que ela cultiva na intimidade. Sem fachadas, sem duplas identidades. É a integridade no sentido mais literal de não estar fragmentado. E tem outro detalhe funcional sobre a arca. As instruções diziam que as varas de madeira usadas para transporte deveriam ser inseridas nas argolas e nunca mais removidas. É diferente dos outros móveis. Sim. A ordem para a arca era de fixação permanente. Isso comunica uma prontidão constante. Os princípios centrais, o coração, nunca devem estar estagnados. Devem estar prontos para se mover, adaptar e avançar. E, ao mesmo tempo, criam um perímetro de reverência por aquilo que é mais íntimo. E, já que o foco está no mobiliário interno,
tem um enigma intrigante na ordem do texto. A Escritura descreve a arca, depois a menorá, que é o candelabro, simbolizando a luz, o intelecto. depois a mesa dos pães, que aponta para a provisão, mas omite um item central nessa primeira etapa: o altar do incenso. Não é mencionado ali. A narrativa pula direto para a arquitetura do pátio externo. O altar do incenso simplesmente não está lá no começo e parece uma falha de revisão, né? Parece. Por que deixaram um elemento tão fundamental fora da sequência? E qual é a tese sobre isso? É uma tese sobre amadurecimento humano. Os itens descritos na primeira fase representam o alinhamento interno, moralidade, intelecto e consciência. Estruturas que trabalham o eu. Isso. Em contrapartida, o altar do incenso representa a manifestação externa, a ação, o serviço ao outro, a oração ativa. Então a mensagem é que essa ação visível só pode ocorrer de forma segura depois que o coração e a mente já foram purificados e iluminados. Exatamente. A razão para a descrição ser adiada é metodológica. Faz todo sentido se a gente pensar naquela instrução clássica de segurança de avião. Primeiro se coloca máscara de oxigênio em si mesmo, para só então tentar ajudar quem está do lado. É preciso organizar o espaço interior primeiro. Alinhar a integridade da arca, acender a clareza da menora. Apenas quando a estrutura interna está bem fundamentada que a ação externa ganha legitimidade. O incenso precisa queimar sobre um chão sólido. Mas é justamente na hora de executar a ação que surge um dos maiores riscos do comportamento humano: a tentação de adaptar processos para o nosso conforto. O famoso nosso jeitinho. E as instruções originais insistiam num conceito hebraico chamado tavnit, Avnit. que pode ser traduzido como a planta original, o modelo exato. A diretriz era inflexível: fazer exatamente como foi mostrado no modelo celestial. Não tinha espaço para interpretação criativa ali. Nenhum. Atalhos estéticos ou adaptações convenientes não eram permitidos. A arquitetura precisava ser respeitada na íntegra. O que leva a gente a uma das histórias mais tensas abordadas na análise. Um choque entre o Tavnit e essa inovação pragmática. O episódio do rei Davi. A tentativa de transportar a arca para Jerusalém. O relato conta que Davi organizou uma mobilização monumental, celebração, orquestras, um desejo muito genuíno de honrar o artefato sagrado. Mas em vez de seguir a instrução milenar de carregar a arca sobre os ombros humanos... Usando aquelas varas fixas. Exato. Eles tomaram uma decisão que parecia mais moderna. Colocaram a arca sobre uma carroça de bois nova. Uma modernização que terminou em tragédia. Os bois tropeçaram, a carroça deu um solavanco e um homem chamado Uzá tentou segurar a arca para não cair. E ao tocar, ele morre instantaneamente. Uma ruptura brutal na celebração. Mas a análise sugere que isso não foi uma retaliação divina aleatória. Foi a consequência natural de quebrar um protocolo estrutural extremo. A intenção de Davi era honrosa, mas a execução terceirizou para animais e uma máquina o peso que deveria ser sustentado por esforço humano consciente. A conveniência prática atropelou o princípio. É um choque de realidade sobre intenções puras. Muitas vezes a gente acha que a nossa intuição momentânea é mais rápida ou adaptada. Mas as restrições descritas não foram desenhadas para burocratizar. Não existem para oprimir. Essa é a virada de chave. A função primária dessas regras é preservação e proteção. O material usa uma analogia muito boa. Quando um pai proíbe um filho de sair de casa no meio de uma tempestade à noite... O objetivo não é ser autoritário e cercear a liberdade da criança, é proteger a vida dele. Exato. O protocolo rigoroso de como transportar a arca servia como blindagem. Evitava que pessoas não preparadas fossem esmagadas por uma responsabilidade que a estrutura humana delas não suportaria gerenciar de forma casual. Compreender limites como cintos de segurança muda tudo. E falando em preparação e visão de longo prazo, tem um questionamento geográfico ali sobre a madeira de acácia. O tabernáculo exigia muita madeira pesada. Como que uma população de escravos recém-libertos tira pranchas de madeira de alta densidade do meio de um deserto árido? E a solução que o Midrash propõe é maravilhosa. A tradição conta que o patriarca deles, Jacó, séculos antes de a escravidão terminar,
Levou mudas de acácia para o Egito. E plantou lá? Plantou em solo estrangeiro com uma sabedoria geracional. Ele sabia que no futuro distante, seus descendentes seriam libertos e precisariam daquela matéria-prima. Plantar árvores cuja sombra ele nunca ia aproveitar. A antítese do imediatismo. Tomou uma atitude no presente para garantir recursos para o futuro. É uma reflexão imensa sobre responsabilidade a longo prazo. O que a gente está cultivando hoje, que vai sustentar quem vier depois. É o nível de pensamento que bate de frente com a cultura atual, focada no próximo trimestre. E para coroar essa análise toda, o estudo revela um detalhe linguístico incrível. No hebraico, a palavra para Arca da Aliança é Aaron. E o impacto disso é que essa é a mesma palavra usada para designar um caixão. Um paralelo muito forte. A estrutura mais sagrada do projeto compartilha o mesmo nome do símbolo definitivo da morte. Fisicamente, uma caixa de madeira é só uma caixa de madeira. A única variável que determina se aquele espaço é uma arca ou um caixão é o seu conteúdo. Um guarda a inércia, o outro guarda a luz e a sabedoria. A metáfora definitiva para a condição humana. Todo ser humano é um vaso, um Aron. O que vai definir se esse espaço interno é uma fonte de vitalidade ou um ambiente estagnado depende da curadoria diária. Depende de quais princípios e ações a gente deposita ali dentro. Olhando para tudo que a gente desempacotou hoje, essa planta arquitetônica entregou um raio-x profundo da ética. Com certeza. A justiça e a reparação nas relações têm que pavimentar o caminho antes da espiritualidade. A base exige a mesma humildade de todos. A integridade significa ser de ouro por dentro e por fora. E que a nossa capacidade de agir no mundo, o nosso altar de incenso, só queima de forma verdadeira quando o interior está resolvido. O rigor de textos milenares continua oferecendo diagnósticos muito precisos para nossa ansiedade e superficialidade. Não tem poeira nesse conhecimento se a gente souber ler. E como extensão de tudo isso, fica um questionamento fundamental para nossa audiência levar. Considerando que esse projeto espelha o mapa da mente humana, quais são as camadas de cortinas e muros que, na tentativa de evitar o contato com dificuldades externas, acabaram ficando rígidos demais, bloqueando o acesso à própria arca interior? Nossa. É comum construir estruturas defensivas tão impenetráveis que a pessoa perde a chave do centro onde residem seus valores inegociáveis. Talvez a tarefa mais urgente não seja aprender a erguer paredes mais altas, mas desenhar a planta baixa do próprio labirinto emocional e ver o que acabou isolado lá no escuro.